Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sara Cristina. Lucas capítulo 19. Está escrito assim. Quem tiver Bíblia pode abrir lá e conferir. Lucas capítulo 19. Porque eu estou sem microfone. A partir do 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Né? Primeira coisa que a gente já começa a ver desse texto aqui é que esse senhor aqui, Zaqueu, ele queria muito conhecer a Jesus, demais. E a Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos e era rico. Mais pra frente, um pouquinho, você vai descobrir por que a Bíblia resolveu dizer que ele era publicano e era rico. Poderia ser uma pessoa pobre também, uma classe média, mas já você vai descobrir por quê. E procurava ver quem era Jesus. 19:1. Muita gente procura ver quem é Jesus, né? Quer procurar Jesus aonde às vezes não tem. Quer procurar Jesus em coisas que não vão trazer Jesus para ele, ao contrário, muito contrário. E não podia por causa da multidão. Né? Hoje você veio aqui e nós pregamos o Evangelho de Cristo, mas às vezes as multidões nos atrapalham de estar na presença de Deus. São vários tipos de multidão. E Zaqueu aqui tinha uma multidão na frente dele, porque ele era pequenininho e ele não conseguia ver Jesus, porque Jesus estava passando ali. Né? E quantas vezes a gente já tentou, de repente você veio aqui hoje, já tentou seguir esse caminho de Cristo, mas a multidão te atrapalhou, né? Mas a multidão te apertou. De repente a multidão não falou nada, mas por ela estar ali te apertando, por ela estar ali querendo, né, te sufocar, você acabou que não serviu a Jesus, não serviu, não procurou saber quem é esse Jesus. E Zaqueu tinha essa multidão para enfrentar, pois era de pequena estatura. Olha só, aí a gente começa a entender por que a Bíblia colocou que ele era publicano e rico. Porque aqui a multidão apertava ele. E a Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Então não adiantou a riqueza dele. Não adiantou ele ser um publicano. O que era um publicano? Uma pessoa importante, que cobrava impostos. Então uma pessoa odiada por outro. Mas ele tinha uma posição. Ele poderia ali chamar os soldados romanos e falar: olha, manda todo mundo sair da minha frente porque eu quero ver esse Jesus. Ele poderia fazer isso. Ele poderia chegar para o rapaz que estava do lado apertando ele: ó, eu sou cobrador de impostos. Abre aí que eu quero ver Jesus. Senão eu vou lá na tua casa amanhã e vou te cobrar o dobro dos impostos. Mas ninguém nem estava aí para ele. Jesus estava passando, a multidão estava querendo ver Jesus. E não adiantou ele ser publicano, não adiantou ele ser cobrador de impostos, rico, porque ninguém deixou ele ver nada. E às vezes a gente pensa que com a nossa posição, né, porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho algo, eu tenho uma renda aqui, outra lá, né,
nada disso vai me afetar em ver Jesus, mas afeta sim. Quantas coisas já afetam? Às vezes a gente tem uma posição, um trabalho já certinho, né? Ou então você, uma pessoa regrada que não fuma, ou que não bebe, não sei, mas que fizesse isso ou não, né? Você já tem sua família estruturada de repente, né? Mas ainda que você tenha essas benesses todas que o mundo pode nos dar, né? Sempre vai existir uma multidão para nos atrapalhar. Sempre. E aqui não adiantou a posição dele de fariseu e de rico, porque as pessoas simplesmente ignoraram ele. Ignoraram, não quiseram nem saber quem era aquele baixinho que estava ali incomodando. Não quiseram saber, porque o mundo é assim. Por mais que a gente tenha posição, por mais que a gente tenha algo a oferecer para alguém, né? Às vezes a gente fica só, né? Às vezes a gente fica, olha para o lado, olha para o outro e fala, cadê? Gente, eu trabalho, eu sustento meus filhos, eu tenho minha casa própria, ou até consigo pagar um bom aluguel, mas o que está acontecendo comigo? Eu tenho tudo para dar certo, mas o que está acontecendo? Com Zaqueu estava acontecendo a mesma coisa. Porque eu creio que Cristo, o Espírito Santo já estava falando com ele antes, porque ele tinha um vazio no coração dele. Se ele fosse uma pessoa resolvida, ele simplesmente estaria na casa dele e deve estar essa hora, está passando um tal de Jesus ali, o povo está tudo lá. Mas o que eu posso fazer? Minha casa está aqui, eu tenho minha comida, eu tenho tudo, tenho minhas riquezas, o soldado para me servir. Mas não, ele não estava com a vida resolvida. E às vezes a gente pensa que está com a vida resolvida e não está. Aí olha só, versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aí Zaqueu começou a dar o passo dele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu tenho que dar um passo. E ele começou a dar um passo. Como? Ele foi subir numa árvore. Um homem cheio de posição, cheio de função, rico, dinheiro, foi subir numa árvore para ver Jesus. Às vezes você está aqui e fala assim, mas como que eu vou seguir a Cristo? Tudo depende do quê? De posição. Né? Às vezes a gente vê um evangelho sendo pregado por aí, um evangelho de emoção. Você pode ter entrado de repente num dia, numa igreja, numa congregação igual a essa daqui e ter se emocionado, ter gostado dos louvores, ter gostado da palavra, ter gostado das pessoas que estavam lá, né? Mas você percebeu que foi aquilo o quê? Foi uma emoção. Cristo te chama não por uma emoção. Cristo te chama para quê? Nos chama, me chama também, todo dia. Me chama para quê? Para um compromisso, uma decisão. Eu quero a partir de agora seguir esse Cristo. Não porque a festa que a gente está fazendo aqui está bonita, não porque eu conheço fulano, não porque ou eu estou mal ou eu estou bem, porque Zaqueu estava bem, entre aspas. Não por isso, mas porque a gente decidiu o quê? Tomar uma posição. Então hoje, Cristo nos chama para tomar uma posição. Não importa, mas eu fumo, mas eu bebo, mas eu tenho problema com isso, tenho problema com... Não importa. Deus chama a mim e a você todos os dias para o quê? Dar um passo. Tomar uma posição. E quando viu Jesus, versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, a partir do momento que ele tomou a posição,
Aí Cristo viu aquele homem, tomou uma posição. Jesus tem visto a cada um de nós aqui, a cada um de vocês. Aquele homem, aquela mulher tomou posição. Agora é eu que vou fazer o resto. Porque ele começou a ver que alguém tomou uma atitude. Alguém disse, eu quero. E com Jesus é assim. Não adianta você esperar que o anjo venha do céu com uma bandeja na mão, que você tenha um sonho, que você tenha um calafrio. Não, eu preciso sentir algo para poder seguir a Jesus. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um Evangelho de posição. De nós nos posicionarmos diante de Cristo. Aí sim, Jesus, quando Zaqueu se posicionou, Jesus viu aquele homem se posicionando numa árvore, né? Até engraçado, e foi lá, vem cá, meu filho, desce que eu vou na tua casa hoje. E a casa espiritual que a gente está falando é o quê? É o seu coração, o meu coração. É isso que Jesus quer entrar hoje, e quer morar no seu coração. Aí Zaqueu desceu da árvore, né? Desceu com alegria, né? Mas aí no versículo 7, e vendo isto, todos isto, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí quando a gente toma uma posição, não vou tomar uma posição. Aí vem a multidão nos criticando. Olha, agora você tomou a posição por Cristo, mas você é uma pessoa assim, assada. Como é que você vai fazer? Como pode? Como pode acontecer uma coisa dessa? Se você faz isso. Aí começam as pessoas, o quê? A multidão de novo, nos acusando. Mas mais uma vez, Zaqueu teve que dar a sua segunda posição. No caso dele, porque ele era rico, né? Ele disse assim, versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Olha só o que Zaqueu fez. Ele começou a ver seus amigos murmurando. Amigo murmura daqui e dali. Como pode, Zaqueu, você vai ser crente agora? Como pode isso acontecer? Aí Zaqueu falou: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu defraudei cobrando imposto para alguém, se eu roubei cobrando imposto, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí a pergunta que eu faço a vocês: Jesus pediu isso? Não pediu. Jesus não pediu para Zaqueu dar metade da riqueza dele e nem devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Zaqueu simplesmente fez o quê? Tomou uma posição. Né? Vocês já devem ter visto algum evangelho aí cobrando de você alguma coisa. Você já deve ter decepcionado com alguma coisa. Campanhas de 200 semanas da corrente não sei das quantas, que você tem que ir lá para bater seu ponto todo dia. Não. Cristo quer de nós o quê? Uma posição. Jesus não pediu nada para esse homem. O próprio Espírito Santo convenceu ele. E ele quis tomar essa posição para dizer: olha, aquela posição lá atrás de eu ter subido aquela árvore ali, aquilo ali foi sincero. E eu estou tomando essa outra posição de devolver as coisas, metade dos meus bens aos pobres. Então, gente, mais uma vez, o Evangelho é isso, é posição, é se posicionar. E no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só. Olha só. Jesus não perguntou nada. Jesus não mandou ele subir na árvore. Jesus não mandou ele
dar aos pobres nada. Zaqueu simplesmente se posicionou. Aí no versículo 10, porque o Filho do Homem, Cristo, né, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu, com dinheiro, com posição, que ele era publicano, ele era um homem perdido. Olha só, o interior dele estava o quê? Vazio. Vazio. Mas hoje Deus chama cada um de nós aqui, a eu e você, a preencher esse vazio que só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. Quero orar por você agora, né? E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você vai fazer essa oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você dar oferta, porque aqui a gente não vai cobrar oferta. Eu não vou pedir para você ir lá na igreja do Parque da Cidade. Não vou pedir nada disso. Só o que eu peço é que, se você ainda não tem uma posição por Cristo, que você dê essa posição. Porque o resto, Deus vai fazer. O resto fica a cargo dele. Agora, preciso me posicionar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se você fez essa oração, se você ainda não se posicionou por Cristo, vem cá, Teu. Eu te convido no seu Pastor coração. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de
minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.